Olá, muito obrigado, muito bom dia a você que a partir de agora começa a acompanhar conosco a nova edição do nosso Jornal do Sul de Minas. Saiba e tenha a absoluta convicção de que nós estamos muito contentes em podermos reencontrar cada um de vocês com saúde, com alegria, com fé e com esperança para esse novo dia. Um novo dia que se apresenta novamente de uma maneira muito especial. Realmente chegando aqui com o presente da natureza, esse dia lindo, não é, de céu azul, e isso é comprovado pelas imagens, tanto aqui em frente à sede da TV Poços, quanto lá do alto da Serra de São Domingos, quando nós temos a oportunidade de dividir com você esta beleza de cenário que nós temos aí o privilégio de mostrar toda manhã, sempre que as condições do tempo permitem. Portanto, é realmente dessa maneira que nós vamos nos inspirando para a nova edição do Jornal do Sul de Minas, que é o primeiro informativo do dia aqui pela nossa TV Poços. Estamos ao vivo pela TV aberta, também pela Sky e já nas redes sociais, bastando você acessar o facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Lembrando dos nossos horários alternativos, essa edição de agora também no ar às 3 horas da tarde, ainda às 23h30, e todo o áudio do programa sendo reproduzido também a partir das 15 horas pela MAC Rádio. E é claro, você já tem uma outra via de acesso. Logo no comecinho da tarde, o programa também chega ao nosso aplicativo. Se você ainda não baixou aí, baixe no seu celular o TV Poços Play. E já no comecinho da tarde o programa também estará na íntegra. É dessa maneira que nós estamos saudando você e lembrando que você pode interagir conosco pelas redes sociais e também pelo 3721-6955. O dia de hoje nos traz manchetes diferentes nos jornais locais. O Jornal da Mantiqueira traz aí como destaque: o Ministério Público disponibiliza dados sobre barragens de rejeitos em Poços de Caldas, né? Para acabar com esse oba-oba, com esse disse-me-disse, é um parecer do Ministério Público. Portanto, a gente precisa sepultar, não é? Sepultar esse terror que as pessoas, ou pelo menos algumas pessoas, gostam de ficar espalhando sem conhecimento técnico nenhum. Vai no achômetro e acaba apavorando tanta gente desnecessariamente. Temos ali um destaque do esporte também para o jogo da Caldense. A Caldense joga hoje à tarde num tudo ou nada lá em Divinópolis, e tomara que as coisas aconteçam de uma maneira satisfatória para a torcida da Caldense. Já o Jornal da Cidade traz um outro assunto que chegou ao conhecimento público no final da tarde de ontem. A empresa renuncia à concessão e monotrilho passará a ser do município. Isso, em linhas gerais, é o seguinte: numa audiência junto ao Ministério Público, uma audiência de instrução, a empresa J. Ferreira, ao renunciar à concessão, ela também abre mão de uma indenização que a prefeitura teria que pagar. Agora, o prefeito realiza hoje à tarde, no começo da tarde, uma coletiva para a imprensa e vai detalhar isso. Porque fica aquela pergunta agora: ok, abriu mão, vai passar para o município, o que o município faz com isso? Até porque a demolição desse trambolho aí não é uma obra barata, muito pelo contrário, é uma obra muito cara. Para o programa de hoje, nós estamos recebendo ninguém mais, ninguém menos que o vereador mais votado nas últimas eleições em Poços de Caldas. Eu me refiro ao Wilson Rodrigues da Silva, pastor Wilson, que eu saúdo agora, agradecendo primeiramente a sua vinda, viu, pastor, e desejando um bom dia. Seja bem-vindo. Obrigado, Pedro. Bom dia também. Bom dia, Jonei. E bom dia a todos vocês que nos acompanham aí pelo Jornal do Sul de Minas. É uma importância muito grande podermos estar aqui, sabendo do conceito que há dentro desse jornal, que, como você mesmo disse, já começa aí a mostrar para o pessoal logo de manhã as notícias que interessam a população de Poços de Caldas e vai fazendo com que nós possamos ficar com o nosso dia mais informado. Muito obrigado. Meu amigo Jonei Eiras é o convidado hoje para co-apresentar a edição do Jornal do Sul de Minas. Saúdo ao amigo novamente, desejando um bom dia, Jonei. Bom dia, Pedro. Bom dia, pastor. Bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui para poder correspondermos com as nossas perguntas que serão feitas pelo pastor, né, pastor? E
parabenizar pelo seu programa, que se faz um ano hoje. Foi ontem, né? Parabenizá-lo. Um ano de bancada do Jornal do Sul de Minas, numa rapidez do tempo impressionante. O programa pegou, né, Pedro? Tomara, né? Tomara. Né? Já tinha pego há muito tempo com o nosso amigo Fábio Zambrano. Não, e você deu continuidade, né? E a gente vai na luta. Pastor, quando eu digo que o senhor foi merecedor do maior número de votos em Poços de Caldas, isso acaba dando uma dor de barriga, aumenta a responsabilidade ou no frigir dos ovos, isso não altera muito a postura do vereador? Pedro, eu acho que não altera, porque assim, eu creio que a questão da quantidade de votos passa a ser uma questão de vaidade, talvez, para as pessoas que o recebem e tal, e que no decorrer desse período você vai ver que esses votos, eles te trazem uma pressão grande, sim, pelo fato das pessoas olharem para você e dizer assim, ó, esse foi o vereador mais votado. Uhum. Mas se a gente não trabalhar, se a gente não fizer por onde também, esses votos que eu recebi, 2.347, se eu não estou enganado, ele vai ficar no esquecimento, porque se você não der um jeito de estar ali junto da tua comunidade, junto das pessoas que confiaram em você, para poder estar fazendo esse trabalho que vai mostrar que você entrou lá com a intenção de trazer para as pessoas uma Poços de Caldas melhor, se você não fizer nada disso, acaba caindo no esquecimento e de nada valeu ser o vereador mais votado da cidade. Concordo plenamente. Até porque, não é, o vereador, o voto não vem com marca registrada. Os votos são secretos, são anônimos, o senhor não sabe quem votou no senhor. O senhor presume, né, que tenha sido a sua comunidade evangélica, até porque o senhor é pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular. O senhor é o terceiro pastor a ocupar uma cadeira no Legislativo, né? Sim. Terceiro pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular. Sim, é verdade. Primeiro pastor foi o pastor Paulo Silvano, depois o pastor Valdir, e até por isso a minha responsabilidade ela é muito grande, porque são pessoas altamente capacitadas, preparadas, fizeram seus bons mandatos e agora nós estamos aí. E eu falo assim que a dificuldade de poder estar representando o nome da igreja é porque quando as pessoas olham para o pastor Wilson, eles também olham para a denominação ao qual eu faço parte. Então por isso eu tenho me esforçado bastante para poder trazer aí um mandato bem consistente, fazendo aí com que a população possa receber o melhor que eu tenho para oferecer. Pastor, você falou a memória sua aí, teve o pastor Wellington também, né? Sim. Não, mas o Wellington foi de outra denominação, né? Outra igreja. O pastor Wellington, ele foi pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. Está em Belo Horizonte hoje. Isso. Ele também foi eleito pelo mesmo partido que eu, pelo DEM, na época, né? E ele fazia parte da Igreja Universal do Reino de Deus. Pois não. O vereador, ou político de modo geral, ele ostenta muito as vaidades, né? Acha que foi votado, eu só estou lá, que isso aqui. Os direitos são iguais para todos, tem que trabalhar para a população. A população que merece ser ouvida, tem que ser feitas as ações para ela. Né? E justamente, né, Johnny, como eu disse antes, pelo voto ser secreto e anônimo, o pastor, a partir do momento que ele assentou-se pela primeira vez em plenário, o senhor passa a ser vereador de todos, de ateus, de espíritas, de budistas, de candomblecistas, eu não sei se esse é o termo, não é verdade? Da comunidade de modo geral, né? É verdade. O senhor tem essa consciência? Sim. Até eu digo assim, quando nós entramos ali, é lógico que eu tive votos da igreja, na maioria maciça, mas tive também votos de pessoas de várias religiões e também que são ateus. E assim, as pessoas talvez chegam lá e aonde que a gente encontra um problema, por exemplo? O Jonei, que já foi vereador, ele sabe bem disso. Quando a gente vai fazer lá, por exemplo, um voto de congratulação, seja ele feito para uma outra denominação, que seja, por exemplo, a católica, seja a espírita, às vezes as pessoas, pelo fato de ser pastor, quando eu dou um voto favorável para esse voto de congratulação, sendo eu de outra religião, as pessoas podem pensar, puxa vida, mas você sendo pastor, você deu o seu voto de congratulação para outras denominações?
É claro que sim, até porque quando eu faço um voto de congratulação, outras pessoas que são de outras religiões, também eles votam favorável ao meu voto. Então eu não ficaria em paz se eu tivesse uma postura diferente, sendo que as pessoas vêm e fazem esse voto de congratulação à minha igreja, por exemplo, e quando chega a vez de fazer isso a outra denominação, eu falo assim, não, eu não vou fazer porque é outra religião. Eu acho que não é por aí. Eu acho que a pessoa bem entendida, a pessoa que realmente ama a Deus, ela vai entender que essas coisas aí são tão pequenas que não deve ser levada em consideração essa questão. E houve muito disso. O ano passado a gente fez alguns votos de congratulações e algumas pessoas ainda criticaram a gente por essa postura. E com um detalhe, o senhor que é pastor, acho que vai concordar com a frase que eu vou dizer agora, ou com o dito que eu vou dizer agora, é aquela máxima que religião não salva ninguém. É verdade. Não é? Independente se será B, C, não é? Quem crucificou Jesus de fato não foram os religiosos? Então a religião em si, ela não é boa. O que é bom é quando nós temos de fato Cristo no nosso coração. Essa é a verdadeira função do cristão. Se a gente fala, eu tenho uma frase que eu digo, que fala assim, ó, a placa da igreja ela é tão boa que ela fica do lado de fora. Se ela fosse tão boa mesmo, ela ficava lá dentro, mas ela fica do lado de fora. Porque o que vale a pena de verdade é Jesus. O que eu fico feliz é o seguinte, essa denominação a qual eu participo hoje, ela me proporcionou ser vereador dessa cidade. Se não fosse essa igreja, vamos chamar ela de religião, eu não teria conseguido chegar lá de outra forma, porque ela me deu todo o apoio necessário. Mas o mais importante para nós dentro dela é Jesus. Você vê, né, Pedro? Ele comunga num livro, eu comungo em outro. Nós nos damos muito bem. Sim. Como eu me dou bem com todos os religiosos, me dei muito bem com os pastores que estiveram na Câmara, quando nós chegamos lá. Até teve a paz, né? A legislatura nossa lá, do Congresso dos Pastores. Nossa, me dei muito bem com eles, não tem esse negócio, assim, sabe? É democracia, compás, compás, justamente. O compás. Então a gente fez um trabalho bacana, então acho que na hora que a gente vai comungar o nosso livro, a gente está separado. Na hora que a gente vai fazer uma comunidade, vai viver o dia a dia nosso, nós temos que nos unir forças para obter resultados, senão, como é que faz? Quero saudar aqui a Patrícia Zangiaco me acompanhando o programa conosco, também o Rafael Pisa, a Silvana também, muito obrigado. Um primeiro intervalo bem rápido chegando e a gente volta daqui um pouquinho. Vamos aprofundar mais nessa metade de mandato do pastor Wilson, daqui um pouquinho. De volta aqui dos estúdios da TV Poços, ao vivo, com a edição de hoje do nosso Jornal do Sul de Minas. Quero até reforçar o meu agradecimento ao pastor, porque o pastor, na verdade, como os colegas dele, está em recesso. Né? A Câmara, o plenário não está trabalhando, os vereadores estão trabalhando aí nos seus gabinetes, então agradeço a gentileza do pastor poder estar conosco mesmo durante o período de recesso, viu, pastor? O que é isso, estamos à disposição porque, como você bem disse, né, estamos em recesso sim, mas procurando atender a comunidade onde a gente está, preparando já porque quando entrar, voltar do recesso, a gente já tem que estar com tudo ali preparado para não deixar para acontecer só nos dias. Então, com essa eleição que teve também das mesas lá na Câmara Municipal, nós tivemos para poder estar assinando algumas coisas e tá organizando o que tem para ser organizado para podermos chegar no dia 5, já está tudo certinho. Das mesas que você disse, das comissões? Das comissões. Certo. Me fala uma coisa aqui, pastor. Teve a eleição da mesa diretora. Sim. Como ficou o pastor? Eu pensei a mesma coisa, se pelo fato do pastor Wilson ter sido o candidato mais votado, o vereador mais votado, se em algum momento passou pela sua cabeça também querer concorrer à presidência da Câmara. Na verdade, não. O primeiro mandato meu agora, o que acontece? Quando a gente começou, o vereador Antônio Carlos, que é do mesmo partido que eu, a gente teve uma conversa e ele me
procurou e falou assim, e aí, você tem o desejo de ser o presidente da Câmara? Isso no primeiro biênio. Tá. Aí eu disse a ele, olha, o seu presidente, que eu trato assim o presidente do partido e tal, e depois pelo fato de ser o presidente da Câmara, falou, olha, eu não gostaria porque eu não me sinto preparado, eu estou chegando agora, e como que eu vou pegar uma presidência da Câmara e posso trazer um prejuízo para a cidade? Depois eu não consigo dormir com isso. Aí eu trago uma má gestão, a cidade é prejudicada, aí eu não acho correto da minha parte também. Então, disse a ele que eu achava que no momento ele estava mais preparado e falei assim, se o senhor for, eu o apoio porque eu acho que o senhor está mais preparado do que eu, o senhor está aí já há bastante tempo e assim foi, ele fez um bom mandato e eu fiquei muito feliz pelo fato de ter abrido mão porque eu acho que a cidade ganhou com isso. E agora, nesse segundo biênio, também não tive o desejo, por quê? Porque além de também vereador como pastor, eu não sei se eu conseguiria dar, nesse momento, o que a cidade está precisando quanto à presidência da Câmara. Mas daí a gente reuniu, o nosso grupo reuniu, a gente teve como consenso o professor Carlos e assim a gente pegou e fez com que ele pudesse estar sendo o presidente da casa nesse segundo biênio. Parabéns pela sua visão, da sua conscientização, né, Pedro? Saber que não está preparado, que tem que se aperfeiçoar mais, porque é responsabilidade. E ir em frente, nas próximas que vier aí, você está disposto, seu nome à disposição. Agora, no primeiro momento agora, sei lá, é muita vaidade. Ô, pastor, me diga uma coisa, o senhor compõe uma significativa parcela do plenário atual, da legislatura atual, parcela essa que promoveu uma renovação no quadro de vereadores. O senhor também é um novato, assim como o presidente, professor Carlos, também é um novato. Eu tenho reiteradamente feito essa mesma pergunta aos vereadores novatos. Metade do mandato cumprida, os senhores têm mais um biênio ainda como vereadores. Nesta primeira metade, eu pergunto ao senhor, quanto que tem de decepção e quanto que tem de alegria como vereador? Gostei da sua pergunta, de verdade mesmo, mas olha, muita decepção tive bastante sim, sabe? A primeira decepção qual foi? Eu achei que como vereador eu podia mais do que eu posso. Quando a gente chega lá, a gente entende de fato que a gente tem algumas limitações como vereador dentro da cidade. Passa a entender, né? Passa a entender. A gente acha que a gente é um super-homem, vai chegar lá e você vai mudar assim de uma forma avassaladora. Mas quando você chega lá, por exemplo, eu tinha alguns projetos que eu gostaria que fosse feito, quando eu cheguei eu falei, não pode porque a lei não permite que seja feito dessa forma. Embora, na minha visão, seriam coisas boas, mas assim, a lei não permite, então eu tenho que me adequar à lei, não permite, tudo bem. A gente vai procurando outras formas de estar ajudando a população. Então, quando eu vi que algumas coisas teriam essa dificuldade, eu comecei a trabalhar mais junto das comunidades, vendo o que necessita uma creche, o que necessita uma escola, um posto de saúde, uma pessoa que procura a gente dentro do gabinete, para a gente poder estar ajudando de uma forma mais próxima da população. Porque eu entendo o seguinte, a minha decepção em achar que eu poderia fazer tanta coisa, e o sistema, às vezes as pessoas pensam assim, são os vereadores que não deixam o outro trabalhar, não é o vereador. Porque se o vereador ele está ali, ele está para somar. E essa Câmara é uma Câmara que eu tenho uma alegria muito grande de trabalhar com ela, porque tem pessoas ali que a gente percebe que quer o bem da cidade, sabe? E quando essa pessoa está querendo o bem da cidade, a gente consegue tentar ir adiante. Uma das decepções, vocês sabem muito bem disso, porque vocês estão na imprensa há muito tempo, quanta coisa mentirosa que vem contra a gente, e eu não esperava que esse negócio ia acontecer comigo também. E aí chega pessoas fazendo coisa assim que vai contra aquilo que eu sou, com aquilo que eu penso. E assim, e às vezes a população não entendendo que algumas pessoas não querem fazer a coisa de forma correta, e aí falam mentira, falam coisa que não é verdade, acaba comprando isso. Isso machuca demais a gente, sabe? Mas eu tive uma conversa com a minha família, eu tive uma conversa com as pessoas próximas de mim, para que eu também pudesse estar aprendendo, me preparando para poder ficar aquém dessas situações, porque tem coisas que são muito assim sérias, tem coisas que são muito apelativas e que fazem um mal muito grande para a gente. Eu não sei fazer um mal para outra pessoa.
Eu não sei prejudicar uma outra pessoa, eu não tenho essa índole. Mas aí a gente vê que existem pessoas, isso me trouxe uma decepção muito grande. Agora, quantas coisas boas que eu já fiz para as comunidades. Pessoas que falam, Senhor pastor, muito obrigado, porque o senhor me ajudou ali, o senhor fez isso aqui, fez isso lá. Eu falo assim, gente, não precisa me agradecer, porque isso é um papel que eu tenho que fazer. E eu sou muito ruim para poder divulgar as coisas que eu faço. O pessoal fala para mim, pastor, você tem que divulgar mais, você tem que falar mais. E eu preciso melhorar isso, porque é onde vai fazer o meu trabalho repercutir de uma forma maior do que tem sido feito, para as pessoas poderem saber que eu estou trabalhando, que eu estou fazendo alguma coisa junto à comunidade. Então, mas pelo fato de eu fazer, de estar acontecendo, isso me deixa muito feliz, sabe? Eu fico muito agraciado por Deus com essas coisas que têm acontecido dentro do mandato. Pastor, a gente chega na Câmara, Pedro, a gente acha que a gente é a última bolacha do pacote. Estamos com tudo. Quem faz a situação acontecer é o prefeito. Porque o prefeito tem a chave do cofre e a caneta na mão dele. Ele dimensiona, faz se quiser. Se não quiser, você vai passar o teu mandato lá, não vai ter êxito em nada. Certo? Agora, temos que respeitar e a população tem que nos entender também. Nós estamos lá para representar e com o aval também do executivo. Porque se o executivo não quiser, as coisas não fluem. Né? É verdade. E eu falo assim, né, que época difícil que a gente pegou para ser vereador, porque o dinheiro está faltando não só na Prefeitura de Poços de Caldas, mas de todo o Brasil. Então, a gente, para poder estar fazendo alguma coisa, a gente tem que ter bastante conversa, a gente tem que ter um jogo de cintura, e para poder estar acontecendo algumas coisas dentro da comunidade. Então, assim, não tem acontecido da forma que a gente quer, mas tem acontecido algumas coisas e a comunidade ela é muito carente. A parte mais afetada dentro da cidade é a comunidade que está precisando e às vezes não tem uma representatividade dentro da Câmara. Então, quando a gente é procurado, aí as coisas vão acontecendo de uma forma até lenta, mas elas têm acontecido. Recebo aqui e estou repassando votos de bom dia, um abraço, deixando um abraço ao Jonei, ao pastor Wilson, a mim, muito obrigado, dizendo que nós somos 3 pessoas que ele estima muito. Me refiro ao secretário Marcos Tadeu Sala Sansão, não é? A quem a gente retribui também o carinho e agradecendo o prestígio de estar acompanhando essa edição conosco. Sansão é um grande amigo, um grande parceiro, nós fomos na administração passada, nós temos bons contatos hoje em dia. Um abraço para você também, Sansão. E como eu estou falando aqui, não é fácil ser vereador. A gente tem nossos embates, né? Você tenta obter êxito, mas não consegue ser a administração, o executivo poder fazer. Falar nisso, pastor, como você está vendo a situação hoje do executivo? Qual a sua visão? É verdade. Até, se você me permite, Jonei, como é que fica o pastor, sendo que ele compõe o grupo de apoio ao prefeito, não é? Num momento em que nem tudo são flores para o executivo? Olha, eu vejo assim, ser oposição é mais fácil, né? Ser oposição é uma posição mais tranquila. Quando a gente está no mesmo barco do executivo, eu entendo que todos nós queremos o bem da cidade, mas às vezes o executivo, passando por essa situação financeira que está passando, ele vira uma vidraça muito grande. E as pedras, quando começam a bater no executivo, a gente tenta fazer com que as pessoas entendam, primeiro, que a situação financeira da cidade não é boa. E eu acho que as pessoas têm entendido isso, sabe? Eu acho que as pessoas têm olhado para a cidade e têm falado, não, olha, o prefeito está fazendo o que é possível, o prefeito está tentando fazer o que é possível e a população sempre quer mais. Mas a gente, como compõe a base, a gente sofre também porque a gente vê que há o desejo, que há necessidade, mas não há condição de fazer. Então isso deixa um pouco a desejar. E eu sempre falo para eles, gente, vamos tentar procurar fazer o melhor que a gente puder para a gente poder estar junto, porque a gente está junto, todo mundo quer o bem da cidade, todo mundo quer que a cidade possa estar indo muito bem. Então a gente une as forças da gente e tenta caminhar junto para poder levar a cidade a um lugar melhor. Eu tenho mais um intervalo e antes do intervalo quero deixar uma pergunta bem objetiva ao vereador, ao pastor Wilson. O pastor vive na Poços de Caldas que ele gostaria de estar vivendo? Eu gostaria que uma Poços de Caldas nossa fosse uma Poços de Caldas melhor do que ela está sendo vivida.
mas eu acho que não é a poste de calça que eu quero. Mas também, assim, não é culpa dessa gestão atual ou da passada. Eu acho que a condição do Estado, ela deixou muito a desejar e a nossa cidade tem sofrido muito. Quando não acontecem os repasses, a gente começa a ficar à mercê de uma situação muito dura, muito crítica. Não é a poste de calça que eu gostaria de estar vivendo, mas eu espero que dias melhores venham, que a gente consiga reverter toda a situação. Eu tenho uma esperança nova nesse novo governo Zema, e eu espero que ele possa fazer com que tudo aquilo que foi mal feito possa trazer para nós, a partir de agora, um novo tempo para a gente estar vivendo nessa cidade. A situação é muito simples de entender, né, Jonei? Você combina um emprego, o teu patrão diz assim a você: eu vou te pagar X por mês. Quando chega ao fim do mês, o patrão te paga meio X ou não paga X nenhum. E fala: meu amigo, se vire. É mais ou menos essa situação. Nós temos mais um intervalo chegando, vamos voltar daqui um pouquinho, é bem rápido. De novo, aqui ao vivo, dos estúdios da TV Postos, com a edição de hoje do nosso Jornal do Sul de Minas, quando estamos recebendo o vereador mais votado das últimas eleições, o pastor Wilson Rodrigues da Silva. Pastor, abra espaço aqui para o nosso telespectador, que vai postando aqui pelas redes sociais, o Adriano Sabino Barbosa. Ele pergunta o seguinte: bom dia, vereador. Em termos de Brasil, somos um estado laico e temos uma ministra, a senhora Damares, claramente impondo princípios religiosos em seus discursos. Como é que o senhor vê o Estado laico e o Estado religioso? Olha, eu tenho a seguinte posição. O Estado é laico, mas ele defende também as religiões que precisam ser defendidas. Ele é laico, mas não impede que as pessoas possam colocar a sua visão religiosa. A ministra Damares, quando a gente olha para as coisas que ela tem dito, para as coisas que ela está falando de situações que pessoas têm sofrido muito. Por exemplo, quando ela fala lá de menino azul e menina rosa, menino veste azul, menina veste rosa, por exemplo, é uma situação que eu carrego como princípio de fé. Menino é menino e menina é menina. Isso não acho que é uma questão religiosa. Eu acho que isso é uma religião, eu acho que isso é uma situação onde as pessoas, por exemplo, o pai, ele vai defender aquilo que ele quer que o filho dele seja. E, por exemplo, não seria uma escola que diria qual que é a posição que o filho deva ter, A ou B. Isso é um princípio familiar. E eu concordo em muitas coisas que a ministra tem falado. E eu acho que isso não tem prejudicado em nada. Porque muitas coisas que ela fala, Adriano, serve de princípios cristãos, porque ela também é uma cristã. Não traz ofensa às pessoas, porque ela é uma pessoa que está buscando o bem maior da família. Então, eu vejo com bons olhos a ministra Damares e torço para que ela tenha sucesso dentro do seu ministério. Que eu também concordo. Como o Estado é laico, nós temos que respeitar a opinião das pessoas. É a opinião dela. Muitas pessoas podem discordar também. Justamente. Sabe, é o que eu concordo com o pastor. É menina, é menina, é menino, é menino. Agora, há outras tendências, a gente tem que respeitar. Porque o respeito, acima de tudo, funciona. Você me respeita, eu respeito você, a gente caminha junto. Faltou respeito? Agora, ela tem as opiniões dela, ela é uma ministra, ela tem toda a responsabilidade e tem toda a palavra pertinente a que lhe compete. Né? Agora, nós vivemos uma situação confusa no país relacionado a isso daí. Né? Eu acho que a partir do momento que houver respeito, as coisas caminham e fluem normalmente. Agora, faltou respeito, faltou tudo. Verdade. Pastor, eu mais cedo, no bloco anterior, perguntei do seu grau de decepção e de alegria com o mandato que o senhor ocupa. E o senhor me falou do que lhe decepciona. O senhor nos falou do que lhe decepciona. E o que o senhor classificaria como um feito acontecido com o seu mandato que lhe agrada, que quando o senhor coloca a cabeça no travesseiro fala: puxa, Deus me iluminou nesse momento e deu tudo certo? Olha, Pedro, teve algumas coisas que a gente conquistou
que a gente ficou muito feliz. Por exemplo, das maiores conquistas para a cidade, por exemplo, foi que no momento de dificuldade financeira, eu consegui, junto a um deputado, que ele é deputado da Igreja do Evangelho Quadrangular em Minas Gerais, é o deputado federal Stefano Aguiar, e eu consegui, por exemplo, uma verba para a saúde de R$200 mil. Isso foi divulgado? Não. Então o problema é esse. Faz, não divulga e fica difícil para as pessoas terem consciência do que você fez. Não que não tenha sido divulgado, mas foi pouco divulgado. E eu consegui esse feito. Agradeço também a minha assessora, que batalhou junto comigo também, a Cláudia, e a gente conseguiu esse feito para a saúde. E quando eu converso, por exemplo, com o Flavinho, secretário de saúde, eu falo para ele a respeito do dinheiro, ele falou, pastor, já chegou, e a intenção é comprar um micro-ônibus ou uma microvan para poder, adaptado para levar o pessoal que faz hemodiálise fora da cidade, porque parece que o veículo daqui está muito sucateado, e isso ajudaria essas pessoas que estão indo fazer fora esse procedimento a poder ter um conforto maior, para poder estar indo e voltando também. Então eu fiquei muito feliz com uma das coisas que eu fiz, que eu fiquei muito feliz, foi isso. Né? E espero que nesse ano consiga mais, porque já que a gente tem esse acesso, a gente vai procurar estar trazendo mais para a cidade, porque aí eu fico feliz, porque se está passando por um momento assim e a cidade consegue angariar esse dinheiro que vem para poder somar, principalmente na saúde, que é uma área já chegou complicada. esse dinheiro? Já chegou, já está na Secretaria de Saúde já. Mas minha dúvida é essa, Pedro. Na legislatura passada nós fazíamos força para a hemodiálise ser feita toda aqui em Poços. Agora continua sendo feita fora de Poços? Olha, tinha essa questão que eu não vou me lembrar agora que é a cidade, se é São Lourenço, se é Itajubá, não lembro qual é a cidade que eles vão fazer, mas eu não sei se ainda tem sido feito, mas na época que eu consegui essa verba, estava tentando endereçar para isso, porque se fosse feito aqui, era muito mais fácil mesmo, a população ficaria muito mais confortável em fazer aqui. Eu sou favorável a que seja feito aqui, mas se não puder, aí tem esse ou se tiver sobrecarregado. A Santa Casa, o município tinha disponibilizado dinheiro para comprar máquinas, né? Agora, está sendo feito fora ainda. Eu não sei te informar hoje se ainda continua sendo feito, mas na época que eu tentei essa verba foi para isso. E assim, eles me perguntaram se eu acho que tá falando, eu trouxe. Agora, o aplicar, vocês vão ter uma consciência maior de onde aplicar do que eu, porque vocês estão vivendo a necessidade do município a cada dia. O pastor Valdir também, na nossa época, ele arrumou um veículo. Sim. Para criança, né? Foi a ambulância que eu acho que não, foi um carro que ele arrumou, um sandeiro, não parece que foi um sandeiro. Tá. Ele divulgou. Essas coisas quando faz, tem que divulgar, né, Pedro? Para a gente saber do seu trabalho. Sim, sim. Viu? Porque senão quem não é visto não é lembrado. É verdade. Pastor, a gente destacou na abertura do programa, até com a manchete do jornal, essa audiência, né, de instrução acontecida entre o município e a empresa até então detentora dos direitos da concessão do monotrilho, né? E aconteceu o que nós já estamos sabendo, a empresa abriu mão, inclusive da indenização a que ela teria direito. Isso passa pelo turismo de Poços de Caldas, né? E está lá na Câmara o projeto para apreciação dos senhores da parceria que o município quer estabelecer com empresas que queiram assumir o controle de alguns pontos turísticos do município. Que pé que está isso? Olha, eu creio que... Eu pergunto porque eu acho urgente essa medida. Já passou da hora. Eu creio que ainda não chegou para a gente porque teve que fazer alguns reparos. Alguns ajustes. Né? Isso. Então, eu acho que ainda está para vir para a gente. O secretário de Turismo, Ricardo, deve estar... Se não terminando, já deve ter terminado para poder estar levando para a gente, para que nós possamos já levar apreciação e ver. A gente tem que ver o que vai ser melhor para a cidade, porque hoje eu não tenho tido mais tempo, por exemplo, de ir nos pontos turísticos da cidade. Uhum. Mas um tempo atrás, quando a gente estava indo nos pontos turísticos da cidade, não sei se poderia ser chamado desse jeito, porque estava complicado. E assim... Como que a gente, sendo uma cidade turística, que os hotéis empregam muitas pessoas aqui dentro, eu fico preocupado da seguinte forma: se uma empresa grande hoje na cidade vier ter algum problema,
a nossa cidade, eu não sei se hoje ela é turística, se ela é empresarial, eu não sei para que lado que ela caminha. Eu não sei para que lado que ela caminha, e se a nossa cidade for uma cidade turística, a gente tem que fazer com que ela possa ser melhor representada. Eu disse uma vez lá na Câmara, por exemplo, quando a gente vai para a Olímpia, porque às vezes a gente está de fé, vamos para a Olímpia, a gente chega lá, a gente vê que a cidade não tem nada. Ela tem um parque aquático lá dentro. O senhor pagou para ir no parque aquático? Paguei. Aí você chega lá, você vai ver que tem aquilo. E na cidade não tem nada. E eles têm um turismo muito forte lá. A nossa cidade, ela é linda. A nossa cidade, ela é uma cidade abençoada por Deus, com a beleza que ela faz transparecer aos nossos olhos. E a nossa cidade, ela não pode perder, com todo o respeito que eu digo aos moradores lá de Olímpia e de outras cidades, que não dão assim a estrutura florestal que a nossa cidade oferece. Sim. Atrás de nós tem uma serra maravilhosa, que está aqui no centro da nossa cidade. É uma cidade que ela é ímpar. A nossa cidade, se caminhasse para uma veia turística, eu acho que ela ganharia muito. E com um detalhe, né, pastor? A gente não precisa viajar para muito longe para reconhecer o que eu vou dizer agora. Para qualquer ponto turístico próximo, tudo se paga. Tudo. Quem já viajou um pouquinho, paga. Gramado paga, Foz do Iguaçu paga. Por enquanto não paga praia ainda. É verdade. Né? Praia ainda não paga. Mas nós precisamos parar com esse preciosismo, né, de ficar, mas como é que fica a população local? Ainda que o prefeito já tenha dito que a população local vai ter acesso, né, ou metade do preço, e aliás nem é ele que vai dizer isso, é quem arrendar, né, quem topar essa parceria. Então nós precisamos parar com esse preciosismo, porque não dá mais para o município manter os pontos turísticos atrativos, né, atrativos. E outra coisa, muita gente nesse chororô são pessoas que vão uma vez na vida em um ponto turístico. Aí quando fala que vai privatizar... As termas, a situação dessa. Tem muita gente que nunca entrou nas termas. E as termas eram do município até 6 meses atrás, 1 ano atrás. Agora é iniciativa do governo, né? Então, a gente precisa parar com esse preciosismo. Pedro, deixa eu só perguntar, já está acabando o programa, eu quero só deixar você de calça curta agora. Pode deixar. Notas para o secretariado. Qual que você acha que trabalha mais, qual que trabalha menos? O que você... Não, você tem que ser vereador, você tem que ter... Aí não é calça curta, é pelado já, né? Aí ele não, quebra as duas pernas. Não quebra não, acho que é democracia. Assim, não, mas eu posso dizer que eu sou bem tratado pelo secretariado, sabe? As demandas que eu tenho, eu sei onde que eu vou, né? Para poder estar pedindo para o secretariado. Então, assim, eu sempre fui bem tratado. Eu não tenho indisposição com nenhum dos secretários. Mas você acha que tem algum que trabalha mais ou trabalha menos? Não, isso tem em todo lugar, né? Não pode ser dado o nome. Eu não vou dar, né? Não vou dar, né? Mas... Não, mas eles todos, assim, têm se empenhado bastante. É claro que em todo lugar, na Câmara tem quem se destaca mais e menos, lá vai ter quem se destaca mais e menos. Em todo segmento existe isso. Mas, assim, eles querem o bem da cidade, estão lutando para isso, trabalhando para isso. Embora eu tenha uma lista extensa aí, vocês aguardam aí esse segundo biênio aí. Boa resposta, viu? Saiu bem, viu? Ô pastor, agora que a poeira baixou da sua chegada, né? Metade do seu mandato já aconteceu, o senhor sente que o preparo é maior para esse biênio novo? Não, é muito maior. É assim, é uma coisa fora do comum. Eu achei que a gente demoraria uma questão maior, mas esses 2 primeiros anos deram para a gente uma capacitação maior, para poder entender um pouco mais de como funciona essa máquina, de como a gente pode fazer melhor pela cidade. Esse ano agora será um ano onde eu participava de 3 comissões e agora eu vou estar participando de 4 comissões, a mais importante dela, a de Justiça. E assim, a gente quando fala que vai estar participando de 4 comissões, não é porque a gente fica assim, nossa, que felicidade, mas é uma necessidade que a cidade tem, pela quantia de vereadores, a gente tem que pegar mais comissões do que a gente gostaria, né, Jonei? É mais do que a gente gostaria. Mas aí a gente tem que tentar fazer o nosso melhor e poder estar aí fazendo para a cidade o que deveria ser feito. Novo líder da Câmara, já está escolhido?
o novo líder da Câmara, o presidente da Câmara, no caso? O líder do prefeito. O líder do prefeito. Não, está em tramitação. Eu acho que foram feitos foi feito um convite e eu até não vou me ater o nome porque não sei se foi aceito ou se não, mas se foi encaminhado para esse nome, eu desejo sucesso e acho que tem tudo para dar certo. Pastor Wilson Rodrigues da Silva, detentor do maior número de votos que os candidatos à vereança receberam. Ele teve 2.347 votos. Quero, nesse momento, agradecer enormemente, mais uma vez, a sua gentileza de estar conosco, mesmo durante o seu recesso, para falar com o seu eleitorado, para falar com a população de um modo em geral. Tive um prazer muito grande em receber o amigo aqui, viu? Muito obrigado. Ô Pedro, sou eu quem agradeço pela oportunidade de poder estar, por exemplo, foram 2 anos aí e não falei todas as coisas que eu fiz. Eu sei que eu tenho mais de 200 entre requerimentos, entre indicações, sei que tem mais de 200 lá feitos. Tramitando ainda, né? Que assim, para poder ajudar, pedido de informação que a gente faz, um projeto de lei que eu fiz até hoje, acho que é pouco, mas fiz um projeto de lei a respeito da volta ao Cristo também. E assim, eu gostaria de ter feito mais, mas eu acho que o que eu colaborei com a cidade também não deixou a desejar, não. E eu espero que nesse segundo biênio eu possa estar indo muito além e fazendo aí para a população algo melhor ainda do que a gente tem feito. Muito obrigado. Jonei, mais uma vez, muito obrigado. Não me abandone, conto com você em outras edições. Com certeza, Pedro. Estamos juntos. Pastor, muito obrigado pela sua presença. Pedro, obrigado a todos. Parabéns e sucesso. E vai em frente. E continue assim. Ao pedir a nota para o seu secretariado, você fala, não, todos iguais, porque senão você queima o filme. Muito obrigado. E a você que esteve conosco, nosso muitíssimo obrigado e o desejo sincero de plenitude e de felicidade para esse seu dia. Até amanhã.